O elevador se abre. Ele entra, confiante, com o mesmo terno caro e o mesmo olhar frio. Mas ao ver quem está à frente da mesa de reuniões, perde o ar. Senhor Monteiro, sente-se. Agora quem dá as ordens sou eu. Era Laura, a mulher que ele pagou para abortar 5 anos antes. Mas o destino não obedeceu. Ela teve a filha e agora comandava o império dele. Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Você acredita que a vida sempre encontra um jeito de fazer justiça? O perfume caro de Eduardo Monteiro impregnava cada canto do escritório no 40º andar, misturando-se com o aroma do couro italiano das poltronas e o cheiro metálico do ar-condicionado que nunca parava de funcionar. Laura respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar enquanto suas mãos tremiam, segurando a pasta de documentos contra o peito. O barulho dos saltos dele ecoava no mármore, enquanto caminhava de um lado para o outro, falando ao telefone com aquela voz autoritária que fazia qualquer um se encolher. Ela conhecia cada detalhe daquele ambiente luxuoso. Havia polido cada superfície, organizado cada papel, antecipado cada necessidade dele durante 3 anos. O tapete persa sob seus pés custava mais que seu salário anual. E as cortinas de seda que filtravam a luz da manhã valiam mais que tudo o que ela possuía. Mas agora, parada ali com o coração batendo descompassado, Laura sentia que aquele mundo dourado estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Eduardo desligou o telefone com um movimento brusco e se virou para ela, os olhos escuros carregados daquela frieza que ela conhecia tão bem quando ele estava em modo executivo. O terno italiano se ajustava perfeitamente ao corpo atlético e o relógio suíço no pulso brilhava sob a luz artificial. Ele era a definição viva do poder. E Laura sempre soube que era apenas uma peça substituível em seu universo impecável. Laura, preciso que reorganize toda a agenda da próxima semana. A reunião com os japoneses foi antecipada e... Ele parou no meio da frase, notando a expressão dela. O que foi? Você está pálida. O ar pareceu ficar mais denso no escritório. Laura sentiu o suor frio escorrer pelas costas, grudando a blusa simples na pele. Suas mãos estavam tão úmidas que quase deixaram a pasta escorregar. Ela abriu a boca, mas as palavras se recusaram a sair. Como poderia explicar que havia descoberto algo que mudaria tudo entre eles? Como poderia contar que aquelas noites de paixão escondida tinham consequências que ele jamais esperaria? Eduardo, eu preciso falar com você sobre algo importante. A voz saiu mais baixa que o sussurro, quase inaudível no silêncio pesado que se instalou. Ele arqueou uma sobrancelha, aquele gesto que ela conhecia tão bem quando algo o incomodava. Seja rápida, tenho uma videoconferência em 10 minutos com Londres. Laura fechou os olhos por um segundo, sentindo o perfume dele se intensificar quando Eduardo se aproximou. Era o mesmo aroma que ficava em sua pele depois das noites que passavam juntos no apartamento secreto que ele mantinha no centro da cidade. Aquele cheiro que a fazia se sentir especial, desejada, importante. Agora, no entanto, apenas aumentava sua náusea matinal. Eu estou grávida. As palavras saíram de uma vez, cortando o ar como uma lâmina afiada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura podia ouvir o próprio coração martelando no peito, o zumbido baixo do ar-condicionado, o ruído distante do trânsito 40 andares abaixo. Eduardo ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Seu rosto, sempre controlado e impassível em situações de crise, começou a se transformar lentamente. Primeiro, a surpresa tomou conta de suas feições. As sobrancelhas se franziram, os lábios se separaram ligeiramente. Depois veio a confusão, como se ele estivesse tentando processar uma informação impossível. E então, como uma tempestade se formando no horizonte, a raiva começou a brilhar em seus olhos escuros. Grávida? A palavra saiu como um rosnado baixo.
Como assim grávida? Laura sentiu as pernas bambearem. É sua filha, Eduardo, tenho certeza. A transformação foi instantânea e aterrorizante. O homem que a beijava com ternura apenas uma semana atrás desapareceu completamente, substituído pelo CEO implacável que ela conhecia apenas de longe. Eduardo se afastou dela como se sua presença fosse contaminante, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados. Minha filha? Ele riu, mas não havia humor algum no som que saiu de sua garganta. Você acha que eu vou deixar uma secretária destruir minha imagem, minha reputação, meu casamento? As palavras atingiram Laura como tapas na cara. Secretária. Era assim que ele a via depois de tudo o que viveram juntos? Depois das promessas sussurradas no escuro, dos sonhos compartilhados nas madrugadas, quando ele falava sobre querer uma vida diferente? Ela sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Eduardo abriu uma gaveta da mesa com violência, o som do metal rangendo ecoando pelo escritório. De dentro, tirou um envelope grosso e o jogou sobre a superfície encerada. O barulho seco fez Laura dar um passo para trás. Está vendo isso? Ele apontou para o envelope com um dedo trêmulo de raiva. São 50 mil reais. Mais que suficiente para resolver esse problema. A palavra problema reverberou no ar como um insulto. Laura olhou para o envelope, vendo algumas notas se espalharem pela mesa. Era mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Mas naquele momento parecia a coisa mais suja e repugnante do mundo. Você vai até uma clínica particular, resolve isso discretamente e nunca mais tocamos no assunto. A voz dele era fria como gelo, cada palavra calculada para causar o máximo de dor. E óbvio que seu emprego aqui está encerrado. Não posso ter alguém assim trabalhando para mim. O mundo de Laura desabou naquele instante. O homem que ela amava, que havia conquistado seu coração com gestos gentis e palavras doces, estava ali parado, ordenando que ela matasse o filho dele como se fosse uma transação comercial qualquer. O cheiro do escritório, antes familiar e acolhedor, agora a sufocava. As paredes luxuosas pareciam se fechar sobre ela, esmagando seus sonhos e esperanças. Eduardo, por favor. Ela estendeu a mão na direção dele, mas Eduardo se afastou ainda mais. Não me toque! Ele gritou, perdendo a compostura pela primeira vez em anos. Você devia ter sido mais cuidadosa, devia ter pensado nas consequências antes de tentar me prender com essa armadilha patética. Laura sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Armadilha? Você acha que eu planejei isso? Não me venha com essa cara de inocente, Laura. Conheço mulheres como você. Acham que podem seduzir um homem rico e garantir o futuro às custas dele. Eduardo ajeitou o terno e voltou para trás da mesa, criando uma barreira física entre eles. Mas comigo não funciona. Pegue esse dinheiro e suma da minha vida. Para sempre. As lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto de Laura, quentes e amargas. Ela olhou para o envelope mais uma vez, depois para o homem que pensava conhecer. O Eduardo que a fazia rir, que escutava seus sonhos, que prometia que um dia eles poderiam ficar juntos de verdade. Onde estava ele? Havia existido mesmo ou tudo não passou de uma ilusão cruel? Com as mãos trêmulas, Laura pegou o envelope. Não pelo que Eduardo pensava, mas porque naquele momento percebeu que precisaria de cada centavo para criar a criança que crescia em seu ventre. Se ele queria que ela sumisse, então ela sumiria. Mas levaria consigo a prova viva de que um dia eles foram felizes juntos, mesmo que por pouco tempo. Muito bem. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e ergueu o queixo, encontrando uma força que não sabia possuir. Eu vou sair da sua vida, Eduardo. Mas essa criança vai nascer. E um dia, quando você olhar no espelho e não gostar do que vê, lembre-se deste momento. Lembre-se do dia em que escolheu o dinheiro ao invés do amor. Eduardo não respondeu. Apenas se virou para a janela,
como se a visão da cidade lá embaixo fosse mais interessante que a mulher que carregava seu filho. Laura guardou o envelope na bolsa, pegou seus pertences da mesa auxiliar e caminhou em direção à porta. Cada passo ecoava no mármore como uma despedida final. Na porta, ela se virou uma última vez. Adeus, Eduardo. Espero que sua vida perfeita valha tudo isso. E então saiu, deixando para trás não apenas um emprego, mas toda uma vida que havia construído ao lado dele. O som da porta se fechando ecoou como um tiro no silêncio do escritório, e Laura soube que nada jamais seria igual. 2 anos antes, Laura caminhava pelos corredores da Monteiro Incorporações com uma pilha de documentos nos braços. O tecido barato do blazer azul marinho roçando contra sua pele enquanto se apressava para não chegar atrasada à reunião. O carpete cinza abafava o som de seus passos apressados, mas não conseguia diminuir o nervosismo que fazia seu coração disparar. Era apenas mais um dia de trabalho, como assistente administrativa, organizando papéis e servindo café para executivos que mal notavam sua presença. O aroma de café recém-passado se misturava com o cheiro de papel novo e tinta de impressora que impregnava o andar administrativo. Laura havia chegado 1 hora mais cedo, como sempre fazia, para organizar tudo perfeitamente antes que os chefes chegassem. Suas mãos, ásperas do trabalho doméstico que fazia nas horas vagas para complementar a renda, tremiam ligeiramente enquanto arrumava os documentos na ordem exata que Eduardo Monteiro preferia. Ela o conhecia apenas de longe naquela época. O CEO era uma figura quase mítica nos corredores da empresa, sempre impecável em seus ternos caros, sempre acompanhado de gerentes importantes, sempre falando ao telefone sobre negócios que movimentavam milhões. Laura se lembrava perfeitamente da primeira vez que o viu de perto. Ele havia parado no balcão da recepção para buscar correspondências, e ela sentiu o perfume marcante dele envolver seus sentidos como uma nuvem cara e sofisticada. Naquele dia fatídico, Eduardo estava partindo para Brasília para uma negociação crucial que poderia definir o futuro da empresa. Era um contrato com o governo que valia 50 milhões de reais e toda a corporação estava tensa esperando o resultado. Laura havia sido escolhida para acompanhá-lo como assistente de apoio, organizando documentos e cuidando da logística da viagem. O avião particular da empresa era luxuoso além da imaginação de Laura. Os assentos de couro macio cediam sob seu corpo de uma forma que ela nunca havia experimentado, e a textura lisa do material contrastava com a aspereza de suas mãos trabalhadoras. Durante o voo, ela se manteve concentrada nos documentos, organizando cada papel com a precisão que havia aprendido ao longo dos meses trabalhando na empresa. Foi quando a crise explodiu que tudo mudou. O telefone de Eduardo não parava de tocar, e cada ligação trazia notícias piores que a anterior. O principal concorrente havia descoberto detalhes confidenciais da proposta e estava usando essas informações para sabotar a negociação. A voz, normalmente controlada de Eduardo, começou a mostrar sinais de desespero enquanto ele tentava contornar a situação. "Isso é impossível!" Ele gritou no telefone, passando a mão livre pelos cabelos com frustração. Essas informações eram confidenciais. Como eles conseguiram acesso? Laura observava tudo em silêncio, mas sua mente analítica já estava processando as informações que ouvia. Havia algo estranho na cronologia dos eventos, uma discrepância que apenas alguém que conhecia os detalhes burocráticos poderia notar. Quando Eduardo desligou o telefone pela 5ª vez, claramente derrotado, ela finalmente se manifestou. "Senhor Monteiro?" Sua voz saiu mais baixa que pretendia, quase um sussurro no ambiente luxuoso do avião. "Posso fazer uma pergunta?" Eduardo a olhou como se acabasse de notar sua presença pela primeira vez.
Os olhos escuros estavam vermelhos de cansaço e frustração, e ela pôde ver pequenas rugas de tensão ao redor deles que nunca havia notado antes. O que foi, Laura? A voz dele estava áspera, mas não ríspida. Havia algo diferente no tom, uma vulnerabilidade que ela jamais havia ouvido. O senhor mencionou que eles obtiveram as informações sobre os custos de material, mas esse relatório só foi finalizado ontem, certo? Laura sentiu o coração acelerar ao falar, mas continuou. Acontece que eu arquivo todos os documentos e o relatório de custos que foi enviado ontem tinha um erro. Os números do aço estavam multiplicados por 10. Eduardo franziu a testa. Como assim? Foi um erro de digitação que eu corrigi hoje de manhã. Mas a versão errada foi enviada por engano para o setor de licitações ontem à noite. Laura respirou fundo, sentindo o perfume dele se misturar com o aroma do couro dos assentos. Se eles estão usando esses números, quer dizer que a proposta deles está superfaturada em pelo menos 30%. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas diferente do silêncio de desespero que havia dominado o avião minutos antes. Eduardo se inclinou para a frente, seus olhos escuros fixos no rosto de Laura com uma intensidade que a fez sentir calor subir pelo pescoço. Você tem certeza absoluta disso? A voz dele estava baixa, controlada, mas havia uma urgência subjacente que fazia o ar vibrar entre eles. Tenho, senhor. Eu mesma digitei os 2 relatórios. Laura sentiu uma confiança crescer dentro dela, alimentada pela atenção focada que ele estava lhe dando. Se o senhor quiser, posso mostrar a diferença nos cálculos. Eduardo pegou o telefone imediatamente e fez uma ligação para o escritório. Durante os próximos 20 minutos, Laura assistiu fascinada enquanto ele orquestrava uma reviravolta completa na negociação. Usando a informação que ela havia fornecido, a equipe jurídica conseguiu provar que a proposta concorrente estava baseada em dados incorretos, desqualificando-os automaticamente da licitação. Quando ele finalmente desligou o telefone, Eduardo se recostou no assento e olhou para Laura com uma expressão que ela jamais esqueceria. Não era mais o olhar distante de um chefe para uma funcionária. Era o olhar de reconhecimento, de respeito, de algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Laura, ele disse, e pela primeira vez desde que o conhecia, seu nome soou diferente na voz dele. Mais suave, mais íntimo. Você acabou de salvar um contrato de 50 milhões. O calor que subiu pelo rosto dela não tinha nada a ver com a temperatura do avião. Eu só notei uma inconsistência, senhor. Eduardo, ele sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro do avião. Acho que depois do que você fez, pode me chamar de Eduardo. O resto da viagem passou como um sonho. Eduardo começou a realmente conversar com ela, perguntando sobre sua vida, seus sonhos, suas opiniões sobre a empresa. Laura descobriu que por trás da fachada fria do CEO havia um homem inteligente, engraçado e surpreendentemente solitário. Ele falou sobre a pressão de carregar o nome da família, sobre as expectativas constantes, sobre como era difícil confiar nas pessoas quando você nunca sabia se elas queriam você ou seu dinheiro. Sabe o que é mais impressionante no que você fez hoje? Eduardo perguntou enquanto o avião começava a descer. Você não pediu nada em troca, não tentou usar a informação para se promover ou conseguir algo para si mesma. Apenas ajudou. Laura sentiu algo apertar no peito. Por que eu faria diferente? Porque a maioria das pessoas faria. Ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Você é diferente, Laura. Especial. Nos meses que se seguiram, a relação entre eles mudou gradualmente. Eduardo começou a pedir a opinião dela sobre diversos assuntos, primeiro profissionais, depois pessoais.
Ela foi promovida para assistente pessoal com um salário que dobrou da noite para o dia e um escritório próprio ao lado do dele. As conversas se tornaram mais longas, mais íntimas. Eduardo chegava mais cedo e saía mais tarde, sempre encontrando desculpas para passar mais tempo com ela. Laura se viu esperando ansiosamente por esses momentos, quando ele relaxava a postura executiva e se tornava apenas um homem que a fazia rir e sonhar. A primeira vez que ele a tocou foi acidental. Ela estava organizando papéis em sua mesa quando derrubou uma caneta. Ambos se abaixaram para pegá-la ao mesmo tempo, e as mãos deles se encontraram sobre o objeto. A eletricidade que passou entre eles foi inegável. Um choque que percorreu todo o corpo de Laura e a fez ofegar. Eduardo não soltou a mão dela imediatamente. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dela, seus olhos escuros procurando alguma coisa no rosto dela. Laura. Eduardo. Ela sussurrou de volta, sentindo o mundo girar ao redor deles. O primeiro beijo aconteceu uma semana depois, no escritório vazio, durante um final de semana. Laura havia ido buscar alguns documentos quando encontrou Eduardo lá, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Quando ele se virou e a viu, algo se quebrou entre eles. Todas as barreiras que haviam construído desmoronaram em um instante. Ele atravessou a sala em 3 passos longos e a beijou com uma urgência que tirou o fôlego dela. Seus lábios eram quentes e firmes, e o gosto dele era como nada que ela já havia experimentado. As mãos dele se enredaram em seus cabelos, e Laura sentiu o mundo desaparecer ao redor deles. Eu não deveria, Eduardo murmurou contra seus lábios. Eu sei, Laura respondeu, mas não se afastou. Eu também não deveria querer isso. Mas você quer? Os olhos dele procuraram os dela, vulneráveis de uma forma que ela nunca havia visto. Mais do que deveria. A honestidade na resposta dela os surpreendeu. Os meses seguintes foram um turbilhão de encontros secretos e paixão escondida. Eduardo alugou um apartamento no centro da cidade, onde se encontravam nas noites e fins de semana. Era um lugar simples comparado ao luxo que ele estava acostumado. Mas para Laura era como um palácio. Naquele apartamento, Eduardo era diferente. Mais relaxado, mais humano. Ele cozinhava para ela, coisa que jamais fazia em casa. Conversavam por horas sobre tudo e nada, sonhando com um futuro que ambos sabiam ser impossível. Laura se apaixonou não pelo CEO poderoso, mas pelo homem vulnerável que ele se permitia ser apenas com ela. Um dia, ele disse numa dessas noites, enquanto a segurava contra o peito, quando eu resolver toda essa confusão da minha vida, nós vamos poder ficar juntos de verdade. Laura sabia que era apenas um sonho. Eduardo era casado, mesmo que fosse um casamento de conveniência arranjado pelas famílias. Ele tinha responsabilidades, uma reputação a manter, um império para proteger. Mas nas noites que passavam juntos, ela se permitia acreditar que o amor poderia superar qualquer obstáculo. A realidade, no entanto, sempre voltava com a luz do dia. O som da chuva contra as janelas da clínica particular ecoava como tambores no peito de Laura, enquanto ela segurava o envelope com as mãos trêmulas. O cheiro de desinfetante misturado com o aroma artificial de flores do ambientador não conseguia mascarar completamente o odor hospitalar que a fazia sentir náuseas ainda piores que as matinais. As cadeiras de couro bege da sala de espera rangiam suavemente cada vez que alguém se movia, criando uma sinfonia desconfortável de nervosismo coletivo. Ao seu lado, uma mulher de meia idade folheava uma revista sem realmente lê-la, as páginas sendo viradas com uma pressa ansiosa que denunciava seu estado mental. Do outro lado da sala, uma adolescente chorava baixinho enquanto a mãe acariciava seus cabelos, sussurrando palavras de consolo
que pareciam mais para convencer a si mesma do que para acalmar a filha. Laura olhou para o envelope em suas mãos pela 10ª vez em 5 minutos. As notas estavam ali, 50.000 reais, que representavam mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida inteira. Era o suficiente para resolver todos os seus problemas financeiros, para pagar as dívidas acumuladas, para talvez até fazer um curso superior. Era a solução que Eduardo havia oferecido, fria e calculista, como tudo em sua vida empresarial. Laura Santos? A voz da enfermeira cortou seus pensamentos como uma navalha. Era uma mulher de aparência profissional, com cabelos presos em um coque impecável e um jaleco branco que cheirava a amido. Seus olhos eram gentis, mas havia uma eficiência prática em seus movimentos que falava de anos de experiência lidando com mulheres em situações similares. Laura se levantou lentamente, sentindo as pernas bambas sob o peso da decisão que estava prestes a tomar. O tecido áspero da calça jeans roçava contra sua pele mentre ela caminhava, cada passo ecoando no corredor silencioso como uma contagem regressiva. As paredes pintadas de verde claro pareciam se fechar sobre ela, criando um túnel que levava a um destino que ela não tinha certeza de querer alcançar. Por aqui, querida. A enfermeira sorriu, mas havia algo forçado na expressão. Doutora Miranda vai explicar todo o procedimento. É muito simples e rápido. A sala de consulta era pequena e funcional, com uma maca coberta por papel descartável que fazia um barulho crocante quando Laura se sentou. O cheiro de álcool gel era mais forte ali, misturado com o aroma de borracha das luvas cirúrgicas empilhadas em um dispensador na parede. Através da janela pequena, ela podia ver o céu cinzento carregado de nuvens que ameaçavam mais chuva. Doutora Miranda entrou alguns minutos depois. Uma mulher na casa dos 40, com cabelos grisalhos e uma expressão profissional que tentava ser reconfortante. Ela se movimentava pela sala com a precisão de quem havia feito aquele processo centenas de vezes, checando instrumentos e organizando documentos com movimentos automáticos. Laura, certo? A médica sentou-se em uma cadeira giratória e abriu uma pasta. Vamos conversar sobre o procedimento. Pelo histórico que você preencheu, está com aproximadamente 6 semanas de gestação. 6 semanas. Laura colocou a mão sobre o ventre ainda plano, tentando imaginar o que estava acontecendo ali dentro. Era tão pequeno ainda, tão frágil, mas já estava mudando tudo em sua vida. Suas náuseas matinais eram a prova constante de que não estava mais sozinha em seu próprio corpo. É um procedimento ambulatorial, continuou a doutora, sua voz monótona de quem explicava a mesma coisa várias vezes por dia. Você recebe sedação leve. O procedimento em si leva cerca de 15 minutos e em 2 horas está liberada para ir para casa. Alguma dúvida? Laura abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Como poderia explicar que sua dúvida não era sobre o procedimento, mas sobre se conseguiria viver consigo mesma depois? Como poderia dizer que cada célula do seu corpo gritava que aquilo estava errado? Ela engoliu em seco, o sabor metálico do medo inundando sua boca. Eu preciso de alguns minutos. A doutora assentiu compreensivamente. Claro, querida. É uma decisão importante. Vou deixar você sozinha por um momento. Quando a porta se fechou, Laura se viu envolvida por um silêncio que parecia amplificar cada batimento do seu coração. Ela se levantou da maca e caminhou até a janela, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro como lágrimas celestiais. Lá embaixo, a vida continuava normalmente. Carros passavam apressados, pessoas caminhavam sob guarda-chuvas coloridos. O mundo girava como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Mas para Laura, tudo estava mudando. Cada segundo que passava era uma eternidade de dúvidas e questionamentos.
Ela fechou os olhos e tentou imaginar como seria dali a alguns meses. Poderia estar numa sala de aula, estudando para se tornar a administradora de empresas que sempre sonhou ser. Poderia estar em um emprego novo, livre da sombra de Eduardo e de todas as complicações que sua paixão por ele havia trazido. Ou poderia estar segurando um bebê nos braços, sentindo o cheiro doce de talco infantil e ouvindo o som suave da respiração de uma criança que era metade dela e metade do homem que amava. A imagem atingiu sua mente com uma força devastadora. De repente, Laura podia ver claramente um rostinho pequeno, com os olhos escuros de Eduardo e talvez seu sorriso. Podia imaginar pequenos dedos se enrolando ao redor do seu, uma vozinha chamando mamãe pela primeira vez. Passos cambaleantes atravessando a sala em direção aos seus braços abertos. Não, ela sussurrou para o quarto vazio, e a palavra ecoou como uma oração. Eu não posso. Laura abriu os olhos e olhou novamente para suas mãos. Não eram mais apenas suas mãos. Eram as mãos que protegeriam aquela criança, que a alimentariam, que a consolariam quando chorasse. Eram as mãos de uma mãe. E ela finalmente entendeu que isso não era algo que podia simplesmente escolher não ser. A porta se abriu novamente e a doutora Miranda entrou com um sorriso profissional. Decidiu, querida? Podemos prosseguir? Laura se virou da janela e pela primeira vez em semanas havia clareza absoluta em seus olhos. Não, eu não vou fazer isso. A médica piscou, claramente surpresa. Tem certeza? Às vezes é normal haver nervosismo. Podemos conversar mais um pouco. Não é nervosismo, Laura interrompeu, sua voz ganhando uma força que ela não sabia possuir. É certeza. Eu não vou abortar meu bebê. Ela pegou o envelope da mesa onde havia deixado e o guardou na bolsa. O dinheiro ainda estava ali, mas agora tinha um propósito completamente diferente. Não seria usado para destruir uma vida, mas para construir uma. Obrigada pelo seu tempo, doutora, Laura disse com educação, já caminhando em direção à porta. Mas eu preciso ir. E do lado de fora da clínica, a chuva havia parado e um raio tímido de sol conseguia furar as nuvens cinzas. Laura respirou profundamente o ar úmido e fresco, sentindo como se estivesse nascendo novamente. Cada passo que dava para longe daquele lugar a fazia sentir mais forte, mais determinada. Ela parou na calçada e olhou para o céu, onde as nuvens começavam a se dispersar. Você vai nascer, ela disse baixinho, uma mão protetora sobre o ventre. E eu vou ser a melhor mãe que conseguir ser. O caminho de volta para casa nunca havia parecido tão longo, mas também nunca havia sido tão cheio de possibilidades. Laura sabia que os próximos meses seriam os mais difíceis de sua vida. Teria que encontrar um novo emprego, um lugar para morar que pudesse pagar sozinha, uma forma de sustentar a criança que estava chegando. Mas enquanto caminhava pelas ruas molhadas da cidade, com o sol finalmente vencendo as nuvens e aquecendo seu rosto, Laura se sentiu invencível. Havia tomado a decisão mais importante de sua vida e, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz consigo mesma. Nós vamos conseguir, ela murmurou, e sabia que era verdade. Você e eu contra o mundo. A tela do computador brilhava suavemente na penumbra do escritório elegante, onde Laura digitava números com a precisão de uma pianista tocando uma sinfonia complexa. O aroma de café gourmet se misturava com o perfume delicado de jasmim que ela usava agora, uma fragrância que escolhera cuidadosamente para transmitir sofisticação sem arrogância. Suas unhas, cuidadosamente feitas em um tom discreto de rosa, clicavam ritmadamente no teclado, enquanto ela analisava os relatórios financeiros que determinariam o futuro de mais uma empresa. 5 anos haviam transformado Laura Santos de uma assistente humilde em uma das consultoras financeiras mais respeitadas da cidade.
O escritório da LS Consultoria ocupava o 25º andar de um prédio comercial moderno, com janelas de vidro do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da metrópole, que ela agora dominava com sua expertise. As paredes eram decoradas com diplomas e certificações que ela havia conquistado durante as noites em claro, estudando enquanto Clara dormia no berço ao lado de sua mesa improvisada em casa. O som de passinhos descalços no mármore frio a fez levantar os olhos da planilha. Clara apareceu na porta do escritório, suas bochechas rosadas de sono e os cabelos cacheados, desarrumados como um ninho de passarinho. Aos 5 anos, a menina era uma versão em miniatura de Laura, mas com os olhos escuros e penetrantes que eram inegavelmente de Eduardo. Ela carregava seu ursinho de pelúcia rosa, desbotado pelo tempo e pelo amor, e esfregava um olhinho com o punho cerrado. Mamãe, você vem dormir comigo? A vozinha, ainda carregada de sono, derreteu o coração de Laura instantaneamente. Claro, meu amor. Laura salvou o arquivo e fechou o laptop, sabendo que o trabalho podia esperar. Clara sempre seria sua prioridade número 1, a razão pela qual lutava todos os dias para construir um futuro melhor. Vamos, princesa. Ela pegou a filha no colo, sentindo o peso familiar do corpinho quente contra seu peito. Clara cheirava a shampoo de bebê e ao sabonete suave que Laura sempre usava na hora do banho. Era um aroma que a tranquilizava mais que qualquer perfume caro, lembrando-a de que havia tomado a decisão certa naquele dia na clínica. O apartamento delas era aconchegante sem ser luxuoso, decorado com móveis funcionais, mas bonitos que Laura havia escolhido com cuidado. Não era a cobertura que Eduardo habitava, mas era lar no verdadeiro sentido da palavra. Cada canto guardava memórias de conquistas pequenas, mas significativas. O primeiro sorriso de Clara, os primeiros passos dados entre a mesa de centro e o sofá, as noites de estudo enquanto a bebê dormia nos braços. Mamãe, conta a história da princesa que virou rainha. Clara se aconchegou embaixo das cobertas cor-de-rosa, seus olhos grandes e curiosos fixos no rosto da mãe. Laura sorriu, reconhecendo a história que ela mesma havia inventado e que se tornara o conto de fadas favorito da filha. Era uma vez uma princesa que morava numa casinha simples, mas que tinha um coração muito forte. Enquanto contava a história familiar, Laura deixou sua mente vagar para os 5 anos que haviam se passado, desde que saíra do escritório de Eduardo, com um envelope cheio de dinheiro e o coração partido. Os primeiros meses haviam sido os mais difíceis de sua vida. Grávida e desempregada, ela havia se mudado para um apartamento minúsculo, em um bairro distante, onde o aluguel cabia no pouco dinheiro que tinha. Durante a gravidez, Laura havia trabalhado como freelancer, oferecendo serviços de organização administrativa para pequenas empresas. Era um trabalho incerto e mal pago, mas permitia que ela trabalhasse de casa e se preparasse para a chegada do bebê. Nas noites silenciosas, enquanto sentia Clara se mexer na barriga, ela estudava contabilidade e administração através de cursos online, determinada a se qualificar para algo melhor. O parto havia sido assustador e solitário. Laura se lembrava perfeitamente do momento em que Clara nasceu. Pequena e vermelha, com um choro forte que ecoou pela sala de parto como um grito de vitória. Quando a enfermeira colocou a bebê em seus braços, Laura havia sentido um amor tão intenso que chegou a doer fisicamente. Naquele momento, ela soube que faria qualquer coisa por aquela criaturinha. Os primeiros anos foram uma luta constante. Laura trabalhava durante o dia, estudava à noite e cuidava de Clara nos intervalos. Havia dias em que o cansaço era tão grande que ela chorava no banheiro, se perguntando se conseguiria continuar.
Mas toda vez que olhava para Clara, encontrava forças que não sabia possuir. A grande virada havia acontecido 2 anos atrás, quando Laura conseguiu seu primeiro contrato importante com uma empresa de médio porte que estava passando por dificuldades financeiras. Usando o conhecimento adquirido durante anos trabalhando com Eduardo, ela havia identificado problemas na gestão que ninguém mais havia notado. Sua proposta de reestruturação não apenas salvou a empresa da falência, como a tornou mais lucrativa que nunca. O sucesso desse primeiro projeto abriu portas que Laura jamais imaginou que existissem. Outras empresas começaram a procurá-la, atraídas por sua reputação de eficiência e discrição. Em poucos meses, ela havia formalizado a LS Consultoria e alugado o escritório onde agora trabalhava. O telefone tocou suavemente na mesa de cabeceira, tirando Laura de seus devaneios. Clara já havia adormecido, o ursinho apertado contra o peito e um sorriso sereno no rostinho angelical. Laura se levantou cuidadosamente para não acordar a filha e atendeu a ligação. "Laura, aqui é Roberto Silveira, da Silveira em Associados." A voz do advogado soou tensa do outro lado da linha. "Preciso falar com você urgentemente sobre um novo projeto." Laura caminhou até a sala, mantendo a voz baixa. Roberto era um dos seus clientes mais importantes. Um escritório de advocacia empresarial que a havia contratado para várias consultorias ao longo dos últimos 2 anos. "O que aconteceu, Roberto?" "É sobre uma fusão empresarial muito grande. O cliente está precisando de uma consultoria especializada em reestruturação corporativa e você é a única pessoa em quem confio para esse tipo de trabalho." Roberto fez uma pausa significativa. "Laura, estamos falando de um dos maiores grupos empresariais da cidade. É o tipo de contrato que pode estabelecer sua carreira definitivamente." O coração de Laura acelerou. Esse era exatamente o tipo de oportunidade que ela havia sonhado durante todos aqueles anos de luta. "Qual é o grupo?" "Monteiro Incorporações." O nome atingiu Laura como um raio. Por um momento, ela ficou completamente sem reação, o telefone tremendo em sua mão. Monteiro Incorporações, o império de Eduardo. A empresa onde havia trabalhado, onde havia se apaixonado, de onde havia saído grávida e humilhada 5 anos atrás. "Laura, você está aí?" A voz de Roberto trouxe-a de volta à realidade. "Estou sim." Ela conseguiu controlar a voz, mantendo um tom profissional apesar do turbilhão de emoções. "Quando seria a primeira reunião?" "Amanhã às 2 da tarde, no escritório deles." Roberto soou aliviado. "Laura, essa é uma oportunidade única. O grupo está passando por algumas dificuldades financeiras e precisa de uma reestruturação completa. Se você conseguir resolver os problemas deles, sua reputação no mercado será inquestionável." Depois que desligou o telefone, Laura permaneceu parada na sala escura, processando a reviravolta que o destino havia preparado para ela. Durante 5 anos, ela havia construído uma nova vida, se tornar uma mulher forte e independente. Havia criado uma filha maravilhosa. Agora, o universo estava colocando Eduardo de volta em seu caminho. Ela caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade lá embaixo. Em algum lugar entre aqueles prédios iluminados estava o homem que havia desprezado o amor dela e rejeitado a própria filha. O homem que a havia humilhado e forçado a começar do zero. Mas Laura não era mais a mesma mulher assustada que havia saído chorando do escritório dele. Ela havia se transformado, havia crescido, havia se tornado alguém que ele jamais imaginou que ela pudesse ser. E amanhã ela entraria naquele escritório novamente. Não como uma funcionária desesperada, mas como a profissional que poderia salvar ou destruir o império dele. Um sorriso lento se formou em seus lábios enquanto ela observava a cidade. O destino tinha um senso de humor peculiar. Eduardo havia tentado apagar a existência dela e de Clara de sua vida,
Mas agora seria forçado a reconhecer que a mulher que havia desprezado era a única pessoa capaz de salvá-lo. Justiça, ela murmurou para a noite silenciosa. Finalmente justiça. Laura voltou para o quarto e se deitou ao lado de Clara, que continuava dormindo placidamente. Amanhã seria um dia que mudaria tudo novamente, mas desta vez ela estava no controle. Desta vez, ela era quem tinha o poder, e ela estava pronta para usá-lo. O gelo do uísque derretia lentamente no fundo do copo de cristal, enquanto Eduardo Monteiro olhava pela janela de sua cobertura, observando as luzes da cidade se acenderem como estrelas caídas sobre o asfalto. O sabor amargo da bebida se misturava com o gosto mais amargo ainda da derrota que ele engolia todos os dias há meses. O apartamento luxuoso, que antes representava o auge do sucesso, agora parecia uma prisão dourada. Cada objeto caro, lembrando-o de um tempo em que acreditava ser invencível. O cheiro do couro italiano dos móveis se misturava com o aroma do perfume caro que ainda impregnava o ar, resquício da última reunião social que havia oferecido ali. Mas os convidados haviam diminuído drasticamente nos últimos tempos, assim como os convites que recebia. No mundo dos negócios, o cheiro do fracasso era mais potente que qualquer fragrância e todos pareciam capazes de detectá-lo de longe. Eduardo afrouxou a gravata italiana que parecia estar sufocando-o e se dirigiu ao escritório particular da cobertura. As paredes eram cobertas por diplomas e prêmios que testemunhavam anos de sucesso empresarial, mas agora pareciam zombar dele com suas molduras douradas. A mesa de mogno, onde havia assinado contratos milionários, estava coberta de papéis que contavam uma história diferente. Relatórios de perdas, avisos de vencimento, propostas de credores que soavam mais como ameaças. O telefone tocou pela 10ª vez naquela noite, e Eduardo nem se deu ao trabalho de verificar quem era. Provavelmente mais um credor, mais um fornecedor cobrando pagamentos em atraso, ou talvez sua esposa perguntando quando voltaria para casa. Patrícia havia se tornado uma estranha em sua própria vida, uma presença fria que dividia a cama, mas não compartilhava mais nada além do sobrenome. Ele se afundou na poltrona de couro que custara mais que um carro popular e fechou os olhos, tentando identificar exatamente quando tudo havia começado a desmoronar. Talvez tenha sido quando perdeu o contrato com o governo por causa de irregularidades que não conseguia explicar, ou quando 3 dos seus principais investidores retiraram o capital de uma só vez, alegando mudança de estratégia. Ou talvez tenha começado ainda antes, no dia em que tomou uma decisão que o assombrava até hoje. O som de uma chave na fechadura o fez abrir os olhos. Patrícia entrou no apartamento com o barulho característico dos saltos caros no mármore, seguida pelo tinido delicado das joias que sempre usava. Ela apareceu na porta do escritório alguns minutos depois, impecável como sempre em seu tailleur de grife, mas havia algo diferente em sua expressão, uma frieza que ia além da indiferença habitual. Eduardo, precisamos conversar. A voz dela era controlada, mas ele conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava nas reuniões de beneficência, quando estava prestes a cortar o financiamento de algum projeto. Se é sobre dinheiro, você sabe que a situação está complicada. Eduardo não se levantou da poltrona, apenas gesticulou vagamente em direção aos papéis espalhados pela mesa. Mas é temporário, sempre conseguimos nos recuperar antes. Patrícia entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, um gesto que fez o estômago de Eduardo se contrair. Ela só fazia isso quando estava prestes a dizer algo que não queria que os empregados ouvissem. Não é sobre dinheiro, Eduardo, é sobre nós. Ela se aproximou da mesa, mas não se sentou, mantendo-se em pé como se estivesse presidindo uma reunião de negócios. Ou melhor, sobre o que sobrou de nós.
Eduardo finalmente se levantou, o uísque tornando seus movimentos ligeiramente descoordenados. Patrícia, eu sei que as coisas estão difíceis, mas... Difíceis? Ela riu, mas não havia humor no som. Eduardo, você está vivendo em negação. A empresa está falindo, nossos amigos nos evitam, e você está se destruindo com essa bebida. Ele olhou para o copo em sua mão como se o visse pela primeira vez. Era verdade que havia começado a beber mais nos últimos meses, mas era apenas para relaxar, para conseguir dormir, apesar das preocupações que o consumiam. Eu vou resolver tudo isso, ele disse, mas as palavras soaram vazias, até para ele mesmo. Só preciso de tempo. Tempo? Patrícia abriu a bolsa e tirou alguns papéis dobrados. Eduardo, meu pai retirou todos os investimentos da família da sua empresa. Os advogados já estão preparando os documentos de separação. O mundo pareceu parar ao redor de Eduardo. O pai de Patrícia era um dos principais investidores da Monteiro Incorporações, e sua saída significaria o colapso definitivo. Mas mais que isso, significaria o fim do casamento, que apesar de todos os problemas, ainda representava estabilidade em sua vida. Você não pode fazer isso agora, ele sussurrou, sentindo o desespero subir pela garganta como bile. Patrícia, eu preciso de você. Precisar de mim? Ela balançou a cabeça, e pela primeira vez em anos, Eduardo viu emoção real em seus olhos. Uma mistura de tristeza e raiva que o atingiu como um soco. Eduardo, quando foi a última vez que você realmente me viu, que conversamos sobre algo que não fosse dinheiro ou negócios? Ele abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia se lembrar. Os últimos anos haviam passado como um borrão de compromissos profissionais e preocupações financeiras. Quando havia parado de ver Patrícia como uma pessoa e começado a vê-la apenas como uma aliança estratégica. Eu sei sobre as outras mulheres, ela continuou, e Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Sempre soube. No começo, pensei que eram apenas aventuras sem importância. Mas depois descobri que houve uma que foi diferente. O nome de Laura pairou no ar entre eles sem ser mencionado, mas Eduardo sabia que Patrícia estava se referindo a ela. De alguma forma, sua esposa havia descoberto sobre o relacionamento que ele havia tentado enterrar junto com os sentimentos que não conseguia explicar. Uma assistente, Patrícia disse, e havia desprezo em sua voz. Você se apaixonou por uma assistente e isso quase destruiu você na época. Eu vi como você ficou depois que ela saiu da empresa. Vi como você mudou. Eduardo se deixou cair novamente na poltrona, sentindo o peso de todos os seus erros caindo sobre ele como uma avalanche. Patrícia. Não. Ela ergueu a mão interrompendo-o. Eu não quero explicações. Não mais. Já desperdicei anos demais da minha vida esperando que você se tornasse o homem que pensei que fosse. Ela colocou os papéis sobre a mesa e se dirigiu à porta. Meus advogados entrarão em contato. Não vou pedir nada além do que me cabe por direito. E se eu conseguir salvar a empresa? Eduardo perguntou desesperadamente. Se eu conseguir reconstruir tudo. Patrícia parou na porta e se virou para olhá-lo uma última vez. Eduardo, você já perdeu tudo que realmente importava. A empresa é só o último item da lista. Depois que ela saiu, Eduardo ficou sozinho no silêncio pesado da cobertura. Pela primeira vez em meses, o silêncio era completo, sem o barulho de saltos no mármore, sem o tinido de joias, sem a presença fria mas familiar de Patrícia preenchendo os espaços vazios de sua vida. Ele se levantou e caminhou até a janela novamente, observando a cidade que já havia sido seu reino. Lá embaixo, a vida continuava normal para milhões de pessoas que não sabiam nem se importavam com a queda de Eduardo Monteiro. Ele havia construído um império baseado em aparências e alianças estratégicas, e agora
Assistia tudo desmoronar com a mesma frieza calculista que havia usado para construí-lo. O apartamento, que sempre havia sido silencioso devido à ausência de crianças ou de vida familiar real, agora parecia sepulcral. Eduardo tentou se lembrar da última vez que havia rido genuinamente, que havia sentido alegria real por algo além de lucros e aquisições. A resposta o atingiu como um murro no estômago. Havia sido com Laura, naquele apartamento simples onde se permitia ser apenas um homem apaixonado. Ele caminhou até um dos quartos da cobertura que usava como depósito e abriu uma gaveta que não mexia há anos. Lá dentro, escondida sob documentos antigos, estava uma foto que havia tirado de Laura sem ela saber. Era uma imagem dela sorrindo enquanto organizava papéis em seu escritório, completamente concentrada em seu trabalho. Naquela época, Eduardo havia pensado que era apenas atração física, mas agora, 5 anos depois, podia reconhecer o que realmente era: amor. Por que eu fui tão covarde? Ele murmurou para a foto, sentindo lágrimas queimarem seus olhos pela primeira vez em anos. Por que eu destruí a única coisa boa que tinha? O telefone tocou novamente, e dessa vez Eduardo atendeu sem verificar quem era. A voz do outro lado era de Roberto Silveira, um advogado que ele conhecia dos círculos empresariais. Eduardo, tenho uma proposta que pode interessar a você. É sobre uma possível reestruturação da Monteiro Incorporações. Eduardo se endireitou, sentindo uma faísca de esperança acender em seu peito. Que tipo de reestruturação? Há uma consultora especializada que está disposta a analisar sua situação. Ela tem uma reputação excelente no mercado e conseguiu salvar empresas em situações até piores que a sua. Qual é o nome dela? Laura Santos, da LS Consultoria. A reunião seria amanhã, se você concordar. Eduardo deixou o telefone cair de sua mão, o aparelho batendo no chão com um ruído seco que ecoou pelo apartamento vazio. Laura. Depois de 5 anos, depois de todo o sofrimento e toda a perda, o destino estava trazendo-a de volta para sua vida. Mas agora, ela não era mais a assistente humilde que ele havia desprezado. Ela era a pessoa que poderia salvá-lo ou destruí-lo definitivamente. E ele não fazia ideia de qual das duas opções merecia mais. O elevador subia lentamente até o 40º andar, cada número iluminando-se na tela digital enquanto Laura controlava a respiração. O aroma familiar do perfume corporativo, uma mistura de couro, limpeza profissional e poder, invadiu suas narinas, trazendo de volta memórias que ela havia enterrado profundamente. Suas mãos, agora adornadas com um anel de formatura e uma pulseira discreta mas cara, seguravam firmemente a pasta executiva de couro legítimo. Ela havia escolhido cada detalhe de sua aparência com cuidado militar. O tailleur cinza chumbo que realçava sua figura sem ser provocativo. Os sapatos de salto médio que adicionavam autoridade sem parecer excessivos. O corte de cabelo elegante que enquadrava seu rosto com sofisticação. Quando as portas se abriram, Laura respirou fundo e pisou no mármore familiar. O corredor não havia mudado muito. Ainda o mesmo tom de bege elegante nas paredes, ainda os quadros caros que Eduardo havia escolhido para impressionar visitantes. Mas agora ela o via com outros olhos. Não era mais a funcionária intimidada que caminhava nervosa pelos corredores. Era uma empresária respeitada que vinha oferecer seus serviços profissionais. A recepcionista nova, uma jovem loira que não poderia ter mais de 25 anos, a cumprimentou com um sorriso profissional reservado para clientes importantes. Senhora Santos, o senhor Monteiro a está esperando. Por favor, siga-me. Laura seguiu pela rota familiar, passando por salas que conhecia de cor, por estações de trabalho, onde havia passado horas organizando a vida corporativa de Eduardo. O clique de seus saltos no mármore
Ecoava com um ritmo confiante que contrastava dramaticamente com os passos apressados e nervosos de 5 anos atrás. A porta do escritório executivo estava entreaberta. Laura podia ver um pedaço da mesa de mogno, onde havia deixado tantos relatórios organizados, onde havia recebido elogios por seu trabalho eficiente, onde havia tentado contar sobre a gravidez e sido brutalmente rejeitada. Ela fez uma pausa, permitindo-se um último momento de preparação mental. "Senhor Monteiro, a consultora Laura Santos chegou", anunciou a recepcionista. "Pode entrar", veio a resposta de dentro, aquela voz grave que ainda fazia algo se mexer no peito de Laura, apesar de todo o tempo e toda a dor. Laura empurrou a porta e entrou no escritório. O impacto visual foi imediato e devastador para ambos. Eduardo estava de pé atrás da mesa, claramente se preparando para cumprimentar mais uma consultora empresarial. Quando seus olhos se encontraram com os dela, ele congelou completamente. O homem à sua frente ainda era bonito, mas havia algo diferente. As linhas ao redor dos olhos estavam mais profundas, havia fios grisalhos nas têmporas que não estavam lá antes, e uma palidez em sua pele que sugeria noites mal dormidas e preocupações constantes. O terno ainda era impecável, mas Laura notou detalhes que outros não veriam. O tecido ligeiramente menos luxuoso que ele costumava usar, o relógio diferente no pulso, pequenos sinais de que até mesmo Eduardo Monteiro estava sentindo o peso da crise. Laura. O nome saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo. Ele se apoiou na mesa como se precisasse do suporte físico para não desabar. "Senhor Monteiro." Sua voz era profissional, controlada, sem vestígio da emoção que sentia por dentro. "Obrigada por aceitar esta reunião." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de 5 anos de história não resolvida. Eduardo a observava como se estivesse vendo um fantasma, seus olhos percorrendo cada detalhe da transformação dela. Laura permitiu que ele olhasse, sabendo que a comparação entre a mulher que estava diante dele e a assistente vulnerável que havia expulsado de sua vida era devastadora. Você mudou", ele conseguiu dizer finalmente. 5 anos fazem isso com as pessoas", Laura respondeu, caminhando até uma das poltronas em frente à mesa. "Posso me sentar? Temos negócios para discutir." Eduardo assentiu mudamente e se sentou também, mas seus olhos não conseguiam se desviar do rosto dela. Laura abriu sua pasta e retirou uma série de documentos organizados com a precisão que ele se lembrava bem. "Analisei os relatórios financeiros que seu advogado me enviou", ela começou, sua voz mantendo o tom estritamente profissional. "A situação da Monteiro Incorporações é complicada, mas não impossível de resolver. Laura, antes de falarmos de negócios, eu preciso..." Eduardo tentou interromper, mas ela ergueu a mão em um gesto que o fez calar instantaneamente. "Senhor Monteiro, estou aqui como consultora empresarial. Minha vida pessoal e meu passado profissional não são relevantes para esta discussão." Suas palavras eram afiadas como lâminas. "A menos que prefira contratar outro consultor?" A ameaça implícita atingiu Eduardo como um balde de água fria. Ele precisava dela. Não apenas da mulher que havia amado, mas da profissional competente que poderia salvar tudo pelo que havia trabalhado a vida inteira. "Não", ele disse rapidamente. "Por favor, continue." Laura assentiu e se concentrou nos papéis à sua frente. "Sua empresa está enfrentando uma crise de liquidez severa, principalmente devido a investimentos mal calculados no setor imobiliário e à retirada simultânea de 3 grandes investidores. Além disso, há questões de gestão que estão afetando a eficiência operacional." Enquanto falava, Laura se transformou completamente. A mulher que havia entrado no escritório carregando o peso emocional do passado desapareceu, substituída por uma executiva brilhante que disseava números e estratégias com autoridade absoluta. Eduardo a observava fascinado,
reconhecendo a inteligência que sempre havia admirado nela, mas agora amplificada pela experiência e pela educação que ela havia adquirido. "O que você sugere?" ele perguntou, genuinamente interessado em sua análise. "Reestruturação completa. Venda de ativos não produtivos, renegociação de dívidas, mudança na estrutura gerencial e implementação de novos protocolos de eficiência." Laura o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado. "Mas tudo isso requer uma condição inegociável." "Qual?" "Controle total sobre as decisões operacionais durante o período de reestruturação. Você mantém a propriedade, mas eu comando as operações." Ela se recostou na poltrona, saboreando o momento. "Em outras palavras, Sr. Monteiro, durante os próximos 6 meses, eu serei sua chefe." O impacto das palavras foi físico. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A ironia da situação era tão perfeita que chegava a ser cruel. A mulher que ele havia demitido e humilhado agora estava oferecendo salvá-lo, mas apenas se ele aceitasse se submeter à autoridade dela. "Isso é..." Ele começou, mas parou, percebendo que não tinha alternativas. "Isso é aceitável." Laura sorriu pela primeira vez desde que havia entrado no escritório. Mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de alguém que acabara de ganhar uma batalha muito importante. "Ótimo. Começamos segunda-feira." Ela organizou os papéis e os colocou de volta na pasta. "Há mais uma coisa, Sr. Monteiro." "O quê?" Laura se levantou e caminhou até a janela. A mesma janela onde tantas vezes havia olhado enquanto trabalhava para ele. Quando se virou, havia algo diferente em seus olhos. Não mais a frieza profissional, mas uma intensidade emocional que fez o coração de Eduardo acelerar. "Eu quero que saiba que não estou fazendo isso por você," ela disse, cada palavra cuidadosamente escolhida. "Estou fazendo isso pela minha reputação profissional e pelo meu próprio sucesso. Você me deu R$ 50.000 para resolver um problema. Hoje, esse dinheiro se transformou na empresa que pode salvar ou destruir a sua." Eduardo abriu a boca para responder, mas Laura já estava caminhando em direção à porta. "Até segunda-feira, Sr. Monteiro." "E Eduardo?" Ela parou na porta e o olhou por cima do ombro. "Agora quem dá as ordens sou eu." A porta se fechou atrás dela com um clique suave que ecoou no silêncio do escritório como um tiro. Eduardo ficou sozinho, processando o que acabara de acontecer. Em 15 minutos, Laura havia virado completamente o jogo entre eles. Ela não era mais a vítima. Agora ela era quem controlava o destino dele. E pela primeira vez em 5 anos, Eduardo se sentiu verdadeiramente pequeno. O cheiro de café forte pairava no ar matinal do escritório quando Eduardo chegou na segunda-feira seguinte, 2 horas mais cedo que seu horário habitual. Havia passado o fim de semana tentando processar a reviravolta surreal que sua vida havia tomado, mas nada o havia preparado para encontrar Laura, já instalada em sua própria sala, reorganizando arquivos com a eficiência militar que ele se lembrava tão bem. Ela usava um conjunto azul marinho que realçava sua autoridade natural, e seus cabelos estavam presos em um coque elegante que deixava à mostra o pescoço que ele havia beijado tantas vezes no passado. "Bom dia, Sr. Monteiro." A voz dela era profissional, mas havia uma firmeza subjacente que deixava claro quem estava no comando agora. "Precisamos conversar sobre as mudanças que implementaremos nos próximos dias." Eduardo engoliu em seco e se sentou na poltrona em frente à mesa que antes era sua. A inversão de papéis era tão completa que chegava a ser surreal. Agora ele era quem se sentava do outro lado, esperando instruções da mulher que 5 anos atrás organizava sua agenda e servia café para suas reuniões. "Primeira mudança." Laura começou, abrindo uma pasta organizada com precisão cirúrgica.
Todos os gastos desnecessários serão cortados imediatamente. Isso inclui o motorista particular, as refeições em restaurantes caros e o aluguel deste andar inteiro. Vamos nos mudar para um espaço menor no 25º andar. Mas isso vai afetar nossa imagem corporativa, Eduardo protestou, sentindo sua identidade empresarial sendo desmantelada peça por peça. Laura ergueu os olhos dos documentos e o fitou com uma intensidade que o fez se encolher na cadeira. Senhor Monteiro, sua imagem corporativa já está destruída. O que vamos fazer agora é construir uma reputação baseada em eficiência, não em ostentação vazia. A dureza em sua voz era como uma lâmina afiada cortando através das ilusões que Eduardo ainda mantinha sobre sua posição. Ele assentiu relutantemente, percebendo que não tinha escolha além de confiar no julgamento dela. Os dias seguintes passaram como um furacão de mudanças. Laura implementou um sistema de controle de custos tão rigoroso que Eduardo se sentiu como um adolescente recebendo mesada. Cada despesa precisava de sua aprovação. Cada decisão passava pelo seu crivo antes de ser executada. Era humilhante, mas também eficaz. Pela primeira vez em meses, os números começaram a fazer sentido. Uma semana depois, Eduardo a encontrou trabalhando até tarde novamente. A luz da mesa de escritório criando um círculo dourado ao redor dela, enquanto analisava planilhas no computador. Havia algo hipnótico na concentração dela, na forma como seus dedos dançavam sobre o teclado com precisão absoluta. Ele ficou na porta por alguns momentos, apenas observando, até que ela notou sua presença. Ainda está aqui? Ela perguntou sem levantar os olhos da tela. Podia perguntar a mesma coisa. Eduardo entrou na sala e se aproximou da mesa. São quase 9 da noite. O trabalho não se faz sozinho. Laura finalmente o olhou. E pela primeira vez em dias, Eduardo viu algo além de frieza profissional em seus olhos. Havia cansaço ali, e talvez algo mais. Uma vulnerabilidade que ela tentava esconder por trás da máscara executiva. Laura, ele disse suavemente, e o uso do nome dela sem o Senhora Santos formal fez com que ela se enrijecesse. Podemos conversar? De verdade desta vez? Ela salvou o arquivo no computador e se recostou na cadeira, estudando o rosto dele com cuidado. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que aconteceu 5 anos atrás. Eduardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado da mesa, reduzindo a distância física entre eles. Sobre o maior erro da minha vida. Laura riu, mas não havia humor no som. Erro? Eduardo, você foi muito claro naquele dia. Eu era apenas uma secretária tentando me aproveitar de você. Uma distração inconveniente que precisava ser eliminada. Eu estava com medo. As palavras saíram de Eduardo como uma confissão arrancada à força. Medo do que sentia por você. Medo de como você havia se tornado importante para mim. Medo de perder o controle. Controle. Laura repetiu a palavra como se fosse veneno. Tudo sempre foi sobre controle para você, não foi? Controlar sua imagem, controlar seus relacionamentos, controlar até mesmo seus sentimentos. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que Laura reconheceu do passado. Você tem razão. Eu tentei controlar tudo e no processo destruí a única coisa real que tinha na minha vida. E o que era real, Eduardo? A voz dela estava mais baixa agora, carregada de uma dor que 5 anos não haviam conseguido apagar completamente. O que nós tínhamos era real, ou eu era apenas uma fantasia conveniente? Era real, ele respondeu sem hesitação. Era a coisa mais real que já tive na minha vida. Você era a única pessoa que me via como apenas Eduardo, não como o CEO, ou o herdeiro, ou o marido Trophy. Com você, eu podia ser quem realmente era. Laura se levantou abruptamente e caminhou até a janela, criando distância entre eles.
E quem você realmente era, Eduardo? Porque o homem que me expulsou do seu escritório grávida não era alguém que eu reconhecia. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com o peso de 5 anos de mágoa e arrependimento. Eduardo se levantou também e se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Você teve o bebê, ele disse finalmente, e não era uma pergunta. Laura se virou para encará-lo, e Eduardo viu lágrimas brilhando em seus olhos. Eu tive nossa filha. As palavras atingiram Eduardo com a força de um trem. Nossa filha. Ele havia passado 5 anos tentando não pensar no que poderia ter sido, tentando convencer a si mesmo de que havia tomado a decisão certa. Mas agora, ouvindo Laura confirmar que ele tinha uma filha no mundo, o peso de sua escolha o esmagou completamente. Como ela é? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Ela é perfeita. Laura limpou uma lágrima que escapou. Tem seus olhos, sua teimosia e sua inteligência. Ela é curiosa, corajosa e tem um coração imenso. Ela é tudo que você tentou destruir. Eduardo sentiu os joelhos fraquearem. Ele se apoiou na parede, tentando processar a realidade de que tinha uma filha. Uma criança que cresceu sem conhecê-lo, sem saber que ele existia, porque ele havia sido covarde demais para assumir a responsabilidade. Qual é o nome dela? Ele perguntou, sua voz quebrada pela emoção. Clara. Laura sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Porque ela trouxe clareza para minha vida quando tudo parecia confuso. Posso conhecê-la? A pergunta pairou no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Laura o estudou por um longo momento, seus olhos procurando sinais de sinceridade ou manipulação. Por que, Eduardo? Ela perguntou finalmente. Por que agora? Porque está desesperado e sozinho? Porque precisa de mim para salvar sua empresa? Ou porque realmente quer conhecer sua filha? Eduardo fechou os olhos, sabendo que essa era a pergunta mais importante que Laura poderia fazer. Quando os abriu novamente, havia uma honestidade brutal em seu olhar. Todas essas razões, ele admitiu. Mas principalmente porque passei 5 anos tentando esquecer vocês duas. E nunca consegui. Principalmente porque não passa um dia sem que eu me arrependa da escolha que fiz. Principalmente porque, apesar de tudo que fiz, ainda amo você. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão final. Laura o olhou por um longo momento e Eduardo viu a batalha acontecendo em seus olhos, entre a dor do passado e a possibilidade de um futuro diferente. Amor, ela disse finalmente, não é sobre palavras bonitas, Eduardo. É sobre escolhas. É sobre estar presente quando é difícil, sobre proteger quem você ama mesmo quando custa caro. Eu sei, ele sussurrou. E sei que não mereço uma segunda chance. Mas se você me der a oportunidade, eu vou passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que vocês merecem. Laura se afastou da janela e caminhou em direção à mesa, organizando os papéis com movimentos mecânicos. Eduardo percebeu que ela estava ganhando tempo, lutando com uma decisão que poderia mudar tudo novamente. Clara não sabe quem é o pai dela, Laura disse finalmente, sem olhar para ele. Se você quer conhecê-la, será como um amigo da mamãe. Nada mais, até eu decidir se você merece o título de pai. Eduardo assentiu eagerly, grato por qualquer oportunidade. Qualquer coisa que você permitir. E Eduardo? Laura finalmente o olhou, e havia uma firmeza implacável em seus olhos. Se você machucá-la de qualquer forma, se desapontar essa criança como desapontou a mãe dela, eu vou destruir você de uma forma que fará esta crise financeira parecer um inconveniente menor. A ameaça era real, e Eduardo soube que ela cumpriria. Mas pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu esperança brotando em seu peito.
Talvez houvesse uma chance de redenção, uma possibilidade de conhecer a filha que havia rejeitado e talvez reconquistar o amor da mulher que havia perdido. Entendido, ele disse. Quando posso conhecê-la? O restaurante infantil estava repleto de risos agudos e o aroma doce de chocolate quente quando Laura entrou de mãos dadas com Clara. A menina saltitava de emoção ao lado da mãe, seus cachinhos castanhos dançando sob a luz colorida dos lustres decorativos. Ela usava seu vestido favorito, o azul com flores pequenas, que a fazia se sentir como uma princesa, e carregava seu ursinho rosa desbotado como um amuleto de proteção. Eduardo já estava esperando em uma mesa no canto, nervoso como nunca havia estado em nenhuma reunião de negócios. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a gravata pela quinta vez, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito a cada segundo. Ele havia escolhido um terno mais simples, sem a ostentação habitual, tentando parecer mais acessível para uma criança de 5 anos que não fazia ideia de quem ele realmente era. "Mamãe, é ele!" Clara sussurrou alto o suficiente para Eduardo ouvir, apontando na direção dele com a discrição natural das crianças. "Sim, meu amor. Lembra do que conversamos? Ele é o Eduardo, um amigo da mamãe." Laura se abaixou até a altura da filha, ajeitando uma mecha rebelde de cabelo. "Seja educada, mas você não precisa fazer nada que não queira. Está bem?" Clara assentiu solenemente, como se estivesse recebendo instruções para uma missão importante. Quando se aproximaram da mesa, Eduardo se levantou rapidamente, quase derrubando a cadeira no processo. Pela primeira vez em sua vida, o homem que comandava salas de reunião com executivos poderosos se sentia completamente perdido diante de uma criança pequena. "Oi", Clara disse simplesmente, olhando para Eduardo com os mesmos olhos escuros que ele via no espelho todos os dias. A semelhança era tão impressionante que Eduardo sentiu o ar fugir de seus pulmões. "Oi, Clara." Sua voz saiu mais rouca que pretendia. "É um prazer te conhecer." Clara inclinou a cabeça para o lado, estudando-o com a curiosidade natural das crianças. "Você é muito alto", ela observou, "e parece triste." A honestidade infantil atingiu Eduardo como uma flecha certeira. Laura se sentou, puxando Clara para o lado dela, criando uma barreira sutil mas clara entre a filha e o homem que havia rejeitado ambas anos antes. "Eduardo trouxe um presente para você", Laura disse, notando o embrulho colorido na mesa. Os olhos de Clara se iluminaram, mas ela hesitou. "Mamãe disse que não posso aceitar presentes de estranhos." "Mas ele não é um estranho", Laura corrigiu suavemente. "Ele é um amigo especial da mamãe. Pode aceitar." Clara pegou o presente com cuidado, desembrulhando-o com a concentração de um cirurgião. Dentro estava um livro de histórias infantis, com ilustrações coloridas, e uma boneca que ela havia visto na vitrine de uma loja dias antes, mas que Laura não havia podido comprar. "Como você sabia que eu queria essa boneca?" Clara perguntou, abraçando o brinquedo contra o peito. Eduardo olhou para Laura, que desviou o olhar. Ela havia contado a ele sobre a boneca, um pequeno detalhe íntimo sobre a vida da filha que ele havia perdido. "Sua mamãe me contou." "Qual é o nome que você vai dar para ela?" "Sofia", Clara respondeu sem hesitação, "porque ela tem cabelo dourado como uma princesa." Durante o almoço, Eduardo observou fascinado cada gesto da filha. A forma como ela cortava o sanduíche em pedaços pequenos e organizados, a maneira como mastigava pensativamente antes de falar, o jeito como protegia seu ursinho de qualquer respingo de suco. Cada detalhe era um tesouro que ele havia perdido o direito de descobrir naturalmente. "Você trabalha com a mamãe?" Clara perguntou, lambendo delicadamente o sorvete que haviam pedido de sobremesa. "Sim, trabalho com ela", Eduardo respondeu, cuidadoso para não mentir.
mas também para não revelar toda a verdade. A mamãe é muito inteligente, Clara disse com orgulho evidente. Ela sabe matemática difícil e usa palavras grandes que eu não entendo ainda. Ela sempre foi a pessoa mais inteligente que conheci. Eduardo concordou, seus olhos encontrando os de Laura sobre a cabeça de Clara. E você tem filhos? A pergunta inocente de Clara criou um silêncio constrangedor na mesa. Eduardo engoliu em seco, lutando para encontrar palavras. Não, eu não tive essa sorte. Poxa, que pena. Ter uma filha deve ser a melhor coisa do mundo, Clara disse casualmente, voltando a atenção para o sorvete. As palavras da criança atingiram Eduardo com força devastadora. Ter uma filha era realmente a melhor coisa do mundo, e ele havia desperdiçado 5 anos preciosos por covardia e orgulho. Lágrimas começaram a formar em seus olhos, e ele precisou se desculpar para ir ao banheiro antes que Clara notasse. No banheiro, Eduardo se apoiou na pia e olhou para seu reflexo no espelho. O homem que o encarava de volta parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Conhecer Clara estava sendo, ao mesmo tempo, a experiência mais maravilhosa e mais dolorosa de sua vida. Cada sorriso dela, cada palavra, cada gesto inocente era um lembrete do tempo que havia perdido e que jamais poderia recuperar. Quando voltou à mesa, encontrou Clara mostrando desenhos para Laura. Eram rabiscos coloridos típicos de criança, mas um deles chamou sua atenção. Era um desenho de 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, uma criança e uma figura masculina alta. Quem são essas pessoas, Clara? Eduardo perguntou, sentando-se novamente. É a família perfeita, Clara explicou, matter-of-factly. A mamãe, eu e um papai. Toda família precisa de um papai, né? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Laura limpou discretamente uma lágrima, enquanto Eduardo lutava para manter a compostura. A inocência de Clara estava expondo todas as feridas que eles haviam tentado curar. Nem todas as famílias são iguais, meu amor, Laura disse suavemente. Algumas têm só mamãe e filha, e isso também é uma família completa. Eu sei, Clara assentiu, mas às vezes eu imagino como seria ter um papai que me levasse no parque e lesse histórias antes de dormir. Eduardo sentiu o coração se despedaçar completamente. Ele queria dizer que estava ali, que podia ser esse pai, que queria desesperadamente ler histórias para ela e levá-la ao parque. Mas sabia que não tinha esse direito, pelo menos não ainda. Clara, que tal se o Eduardo viesse jantar em casa um dia? Laura sugeriu, surpreendendo a ambos. Você podia mostrar seus outros desenhos para ele. Os olhos de Clara se iluminaram. Sério? Você viria? Se sua mãe permitir, eu adoraria. Eduardo respondeu, sua voz carregada de emoção. 3 dias depois, Eduardo estava parado na porta do apartamento de Laura, segurando um buquê de flores e uma caixa de chocolates, mais nervoso que nunca havia estado. Quando a porta se abriu, Clara apareceu correndo e o abraçou pelas pernas, um gesto espontâneo que quase o derrubou. Eduardo, você veio! Mamãe fez lasanha e eu ajudei a fazer salada. Clara tagarelou, puxando-o pela mão para dentro do apartamento. O lar que Laura havia construído era simples, mas acolhedor, cheio de fotografias de Clara e pequenos detalhes que falavam de amor e cuidado. Eduardo se sentiu imediatamente bem-vindo, algo que não experimentava há anos em sua própria casa. Durante o jantar, Clara contou sobre sua escola, seus amigos, seus sonhos de ser veterinária quando crescesse. Eduardo a escutava fascinado, fazendo perguntas e rindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Após a refeição, Clara insistiu que ele lesse uma história para ela antes de dormir. No quarto cor-de-rosa de Clara, Eduardo se sentou na beirada da cama pequena e abriu o livro que ela havia escolhido.
Enquanto lia sobre princesas corajosas e dragões bondosos, Clara se aconchegou contra ele, sua cabecinha descansando em seu braço. Eduardo, ela sussurrou quando a história terminou. Sim? Você gostaria de ser meu papai? A pergunta simples e direta cortou através de todas as defesas de Eduardo. Ele olhou para Laura, que estava parada na porta do quarto, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eu gostaria muito, Clara. Ele respondeu honestamente. Mas isso é algo que precisa acontecer devagar com o tempo. Tudo bem, Clara disse bocejando. Eu posso esperar. Mamãe sempre diz que as melhores coisas da vida valem a pena esperar. Mais tarde, quando Clara estava dormindo, Laura e Eduardo se sentaram na sala. Um silêncio confortável entre eles pela primeira vez em anos. Ela é incrível, Eduardo disse finalmente. Ela é nossa. Laura corrigiu suavemente. E talvez, se você provar que mudou de verdade, ela possa realmente ser nossa. Eduardo pegou a mão de Laura, entrelaçando os dedos como faziam no passado. Eu vou passar o resto da minha vida merecendo vocês duas. Bem, Laura sorriu, você pode começar ajudando com a louça. Pela primeira vez em 5 anos, Eduardo riu verdadeiramente. Talvez a redenção fosse possível. Talvez o amor realmente pudesse vencer o medo. E talvez, apenas talvez, eles pudessem ser uma família de verdade.